Muito bem. Falando sobre cristianismo trigo, isso nos leva à igreja de Jerusalém, tá? O primeiro momento da igreja de Jerusalém, porque depois o joio tomou conta da igreja, aí a gente coloca, né? A gente tem colocado depois do ano 40 depois de Cristo, aí o joio já mandava e desmandava. Como é que eu sei disso? Quando você vai ao livro de Tiago, né? Tiago foi escrito no ano 47, 48, mais ou menos. Então, a partir do ano 40, o joio, né, os ricos já eram tratados como... Está lá no texto, vai lá que você vê. Né? Então, a joiada, né, já estava no domínio da igreja e Tiago faz uma série de reclamações. Mas, até o ano 40, e a gente coloca então essa data, né, para poder fazer a divisória, mas até o ano 40, a igreja estava sob a direção do trigo. O trigo estava cuidando de tudo. O trigo estava à frente, né? O trigo era obediente aos apóstolos e assim por diante. Entendeu? Então há uma diferença aí grande. Então, quando a gente fala de cristianismo trigo, a gente está falando da igreja de Jerusalém até o ano 40, da morte de Jesus até o ano 40. Quando a Bíblia diz, né? A Bíblia coloca que o comportamento deles, a maneira deles serem, aquilo tudo levava todos os dias pessoas a assumirem uma nova postura, assumir um novo compromisso com Jesus, com Deus, tá bom? Então vamos aqui, Atos 2, então temos assim, tudo indica que após a morte de Jesus, no ano 30 depois de Cristo, até o ano 40, foi o que nós mencionamos, né? Esta igreja teve entre seus membros muito mais trigo do que joio. Joio é aquilo que parece ser trigo, mas não é trigo. Tá? Parece ser salvo, mas não é salvo. Parece ser de Deus, mas não é de Deus. Né? Tá lá usando o nome de Deus, mas vive sendo maldição na vida dos outros. Entendeu? Então, muito mais ovelhas do que bodes havia naquela igreja, muito mais salvos do que pseudo-salvos. Assim, com isto, a liderança da igreja era mais tranquila e os apóstolos tinham maior facilidade para pastoreá-la, aquela igreja. Depois dos anos 40, é que o número e a influência maior do joio deu margem para que Tiago escrevesse sua carta mencionando comportamentos anticristãos de muitos de seus membros, e principalmente do joio, rico e maligno, que era bajulado pelos demais. Então, era próprio do comportamento, né, do joio naquele grupo. Eu tenho lembrado que todas as religiões têm sua parte trigo e tem sua parte joio, tá? Toda religião, né? Só que o cristianismo parece que é mais atrativo e o joio se sente mais, né, mais à vontade, desenvolve mais. Então, é por isso que o cristianismo, na história, né, tem sido, né, tão prejudicial à sociedade por causa desse joio que está sempre no domínio, tomando conta. Ele é violento, o joio é bruto, então o trigo é mais tranquilo, é pacífico, então dá uma boiada para não entrar na briga. E aí fica o joio lá, mandando e desmandando, tudo tem que ser do jeito dele, porque ele briga mesmo, ele é de confusão. Então ele termina ficando sozinho, né, na liderança de tudo isso. Mas aqui é só um primeiro momento para a gente compreender o que acontecia naquela situação onde a igreja de Jerusalém, até o ano 40, a gente podia dizer, era uma igreja formada com mais trigo do que joio.